Oi, turminha! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo certinho? Animados para mais uma aula, mais uma videoaula? Então vamos lá. Vamos para a matéria de geografia, tá bom? Eu vi que muitos ficaram um pouquinho perdidos, né, com a aula de geografia passada. Porque geografia agora tá ficando um pouquinho mais difícil, tá ficando diferente do que estamos acostumados. Então a gente tem que prestar bastante atenção, tem que pensar, forçar nossa cabecinha um pouquinho mais, porque tá diferente do que vocês estão acostumados, tá bom? Falamos sobre rua, né? Alguns tiveram dificuldade no exercício e eu pude ajudar. Quem mais tiver com dificuldade, fala com a tia para a tia poder explicar, porque a tia vai explicar quantas vezes for preciso, tá bom? E hoje vamos falar sobre o bairro. Vamos para a vamos fazer a página 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? A página 11 e 12 são explicações que depois vocês vão ler com calma para vocês compreenderem melhor o conteúdo, tá bom? O que acontece? Falamos na aula passada sobre as ruas, não é? Que as ruas são os locais onde moramos, né? Que cada rua tem seu nome, cada rua tem seu CEP, né? Que é o código de endereçamento postal, que por mais que às vezes tenha ruas em lugares diferentes com o mesmo nome, mas o CEP é único, né? Então a gente aprendeu, falamos um pouquinho das ruas. A gente tem ruas que são mais movimentadas e ruas que são mais quietas, mais calmas, não é? Tem ruas que tem muitas lojas e tem ruas que tem muitas casas. E aí o conjunto dessas ruas, quando a gente junta várias ruas e aí a gente coloca dentro de um grupinho e nesse grupinho a gente forma bairros. Então a gente junta várias ruas, coloca dentro de um grupinho e esse grupinho a gente chama de bairro, tá bom? Por exemplo, eu moro na rua Nestor e a minha rua faz parte do bairro de Santa Elias. E aí tem o bairro Jacutinga, tem o bairro Banco de Areia, tem o bairro Vila Emil, né? Tem o bairro Vila Nova, são vários bairros existentes, né? Dentro de uma cidade a gente possui vários bairros. E os bairros são conjuntos, são os grupinhos de ruas. Então os bairros, eles são os grupinhos de ruas, tá bom? A gente pega várias ruas que ficam uma próxima da outra, junta elas e formamos um bairro. Então a gente tem o nome da nossa rua e tem o nome do nosso bairro, tá? E os bairros, eles podem ser de três formas. Eles podem ser de três tipos. E aí a gente vai aprender um pouquinho desses três tipos. Aí na página 11, lá no final, eu tenho um quadradinho roxo, um quadradinho rosa e um quadradinho azul. Nesses três quadradinhos, estão me falando as formas que o meu bairro pode ser. O meu bairro pode ser residencial, aonde tem vários prédios, casas, edifícios, aonde tem muitos lugares onde as pessoas moram, onde tem a presença, né, de casas, condomínios. O meu bairro, ele pode ser comercial. Comercial é aquele bairro onde tem muitas lojas, muitos comércios, lojas vendendo as coisas. Ele geralmente é muito mais movimentado, porque ele é um bairro de comprar, né? Onde tem mercados, lojas americanas, tem a Casas Bahia, onde tem vários lugares para a gente poder comprar roupas, alimentos, não é? São comércios. E eu tenho o bairro industrial. O bairro industrial, que é o azulzinho, é onde se localizam as fábricas e as indústrias. É uma área, geralmente é uma área bem afastada do centro de uma cidade, né? Então é uma área bem longe, aonde eu tenho fábricas e indústrias, que se chama bairro industrial. Então, para relembrar, o bairro residencial é onde eu tenho casas e prédios. O bairro comercial é onde eu tenho lojas e mercados.
E o bairro industrial é onde eu tenho fábricas e indústrias. Então, são esses 3 tipos de bairros que não podemos esquecer. E são esses 3 tipos de bairros que vamos estudar. Aí, na página 13, que já é a nossa atividade, já começa a nossa atividade, vocês vão colocar a aula e data também e vamos comigo para a gente poder fazer. No número 1, tá assim, leia o texto. O pessoal do meu bairro, de Ana Flora, tá assim. Quando eu era pequena, morava num bairro só de casas. O lugar era tão calmo que não podíamos brincar no meio. O lugar era tão calmo que nós podíamos brincar no meio da rua. Parecia uma cidade interior, apesar de ser em São Paulo. A turma do quarteirão era composta por 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas. Eu e 2 gêmeas, minhas vizinhas. Uma era a Flávia e a outra a Andréia. Então olha que interessante, ela morava num bairro que possuía muitas casas, só tinha casas. Se era um bairro que só tinha casas, a gente fala que ela morava num bairro residencial. Então vamos lá, agora vamos responder sobre esse texto que a gente leu. Na letra A, como era o bairro do texto lido? Era um bairro muito agitado ou era um bairro muito calmo? Isso, muito bem. Então você vai escrever aí muito calmo. Na letra B tá assim: o bairro é comparado a uma cidade interior por conta da calma que havia no local. Que diferenças e semelhanças a cidade do interior tem em relação à cidade no meio urbano? Com a ajuda, pesquisa e escreva abaixo. Cidades do interior são aquelas cidades de campo, aquelas cidades de sítios, e as cidades do meio urbano são as cidades mesmo que tem o carro, comércio, são as cidades. Do interior são os campos, os sítios. E do meio urbano é onde tem cidades, lojas, prédios, movimento de carros, que é muito mais agitado. Então aí vocês vão colocar quais são as semelhanças, o que elas parecem, no que elas parecem e as diferenças, né? O que elas são diferentes. Uma é muito calma, a outra é muito agitada, a outra a gente tem mais animais, a outra a gente quase não tem animais, mas as duas moram pessoas, a gente tem movimento de pessoas nas duas, né? E aí você vai colocando o que se parece e o que não se parece, tá bom? Na letra C, tá perguntando qual é o nome do seu bairro, em qual bairro você mora. E na letra D, tá perguntando se seu bairro é tranquilo ou como um bairro do texto lido, que no texto fala que o bairro que ela mora só tem casas e é muito calmo, que eles podem até brincar na rua. No seu bairro é assim? E aí você vai explicar se sim ou não e dizer o porquê. Na página 14, tá assim. Você vai passar o domingo, no número 2, você vai passar o domingo na casa de um amigo da escola para brincar e tomar banho de piscina. Ele já deu o endereço completo? Então peça-lhe as informações do endereço e anote-as embaixo. Você vai pegar o endereço de um amiguinho e colocar aí, tá bom? E depois você vai dizer, tá assim, uma dica. A rua que ele mora fica perto de uma padaria, de uma farmácia, de um mercadinho. E aí você pede para ele te falar, fica perto da Via Light. E aí ele vai te dar um ponto de referência. No número 3, tá assim. Observe as fotos e responda. Eu tenho um bairro comercial, que é um bairro onde tem muitas lojas, que tem muito mais movimento. E eu tenho um bairro residencial, que é um bairro onde só tem casas e que é muito mais tranquilo, tem menos movimento. As pessoas não circulam muito nesses bairros, né? E aí na letra A tá perguntando o que mais lhe chamou a atenção ao observar as fotos.
que você pode perceber que tem no bairro comercial e não tem no bairro residencial que te chamou a atenção? O movimento das pessoas, não é? Então aí você vai escrever o que te chamou a atenção. Na letra B tá assim: os bairros das fotos são diferentes do bairro onde você mora? Os bairros são diferentes aí de onde você mora? Você vai dizer sim ou não. Na letra C, você vai dizer se você conhece outros bairros. Com a ajuda de um adulto, escreva o nome dos bairros que fica perto do seu. Aqui perto do meu bairro tem o Jacutinga, tem o Banco de Areia, tem o Vila Emil, tem Juscelino. Então eu vou escrever o nome dos bairros que tem ao meu redor. Você vai fazer o mesmo. Na página 15, que é para a gente encerrar e a última página de hoje, tá assim: leia as afirmativas e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. O bairro é o nome da minha rua. Verdadeiro? Bairro é o nome da minha rua? Não. Bairro é o nome do quê? Dos conjuntos das ruas que ficam próximas, né? Que ficam perto, que aí chamamos de bairro. Letra A segunda. O endereço completo nos faz chegar a qualquer lugar desconhecido. Se eu tiver um endereço, eu consigo chegar ao local onde eu não conheço, né? Todos os bairros são iguais. Todos os bairros são iguais? A gente não tem 3 tipos de bairros? Temos bairros que são residenciais, que só tem casas, bairros que são comerciais, que tem lojas, restaurantes, mercados, e bairros industriais, que tem fábricas e indústrias. Então, os bairros não são iguais. A paisagem do bairro muda para atender às necessidades das pessoas. Cada bairro tem a sua paisagem, não é? De acordo com as pessoas que ficam ali. Os bairros de quem mora na cidade do campo, quem mora no campo, não são as mesmas paisagens que eu vejo que mora aqui em Santa Elias, não é? Então, preste atenção. Tá aí falando sobre migração. Migração é quando uma pessoa sai de um lugar e vai morar em outro, né? Quando ela faz essa migração, ela migra. Então, migração é quando eu saio de um lugar, né, que eu vivi ou que eu nasci e vou migrar, eu vou morar em outro lugar. Aí tá assim: migração é o nome dado ao fato de pessoas deixarem um lugar para morar em outro. Tá certo, não é? Número 5. O que existe no seu bairro? Faça um X dentro do quadrado. É no seu bairro e não é na sua cidade. Você vai circular o que tem no seu bairro, tá? No número 6 está assim: pinte as placas com as regras de boa convivência que devem existir no seu bairro. Para a gente morar em um bairro bom, em um bairro tranquilo, a gente precisa ter algumas regras de convivência, não é? Então aí você vai pintar as regras de convivência. Colaborar com o meio ambiente, respeitar os vizinhos, fazer bastante barulho de noite, sujar as ruas dos bairros, obedecer às leis de trânsito, ser gentil e educado com todos, quebrar as placas das ruas. Você vai pintar só os retângulos do que você deve fazer, do que é certo fazer, tá bom? Então, por hoje é isso. Essa é a nossa aula de geografia. Se continuar com dúvida, fala com a tia, chama a tia para a tia poder explicar novamente, explicar de outra forma para você que tiver com dúvida, tá? E quem não tem dúvida, quem conseguiu fazer tudo, parabéns, continue assim, façam com atenção e prestem atenção para ver se vocês realmente fizeram certo, tá? No final do vídeo eu vou colocar a correção para vocês poderem corrigir depois que fizerem, tá? Então, beijo para vocês, tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima!